Eu sou o Peterson, da turma 205, dizer um oi para ti, senhor. E esse é o trabalho de história, é um vídeo sobre a independência dos Estados Unidos. Bem, começando, em junho de 1776, Nova York estava se preparando para o maior ataque terrestre da sua história. Dezenas, ou melhor, centenas de navios ingleses estavam vindo para a terra dos Estados Unidos no intuito de deixar eles com medo, deixar eles com muito medo e atacá-los e fazer eles se render. Então, com isso, em 2 de julho, na Filadélfia foi convocado um congresso continental com 50 integrantes das 13 colônias. É, Nomes de radicais como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e John Adams estavam lá para o debate. O debate era sobre a alta independência dos Estados Unidos. E no final foi um só que foi contra isso porque estava achando que não teria como ganhar, mas a maioria venceu e em 4 de julho de 1776 eles ratificaram um documento dizendo que eles seriam auto-independentes. Em 21 de julho abriram fogo contra Nova York. No caso, os ingleses começaram a atirar em Nova York, e ali se alocaram na ilha de Manhattan e tinham muitos navios e cerca de 32 mil soldados, o dobro dos rebeldes. E naquele momento o exército de George foi vencido. George foi vencido naquele momento. Ele que já havia uma vez expulsado os ingleses numa vitória surpresa, né? Mas naquele momento ele havia sido vencido aquela batalha, mas não perdido ainda a guerra. Cerca de 12 mil pessoas que estavam ali na região de Nova York foram capturadas e levadas para navios, prisão e mortos. Foram mais mortos do que em batalhas. E foram torturados e realmente essa foi a primeira derrota de George. Em junho, um novo exército britânico de 8 mil homens desceu em terra. Eles estavam sendo liderados por John Burgoyne, um dos melhores oficiais. Os rebeldes não tinham muita experiência em batalha, né? Eles nunca tinham assim, tido experiências, tanto que grande parte do exército nem eram realmente rebeldes americanos, eram escravos e imigrantes. Mas mesmo assim eles perseveraram. Agora eles estavam sendo liderados por Daniel Morgan, enviado por Washington, e em 1777, Nova York e outras partes das 13 colônias estavam já sob o domínio dos ingleses. No exército de Burgoyne, 10 de 11 oficiais foram mortos. O plano dos americanos era deixar eles sem liderança, e deu certo, tanto que os ingleses tiveram o dobro de baixa dos rebeldes. Foram bem mais mortos. Até porque os americanos trouxeram a guerra para o interior, porque os ingleses não estavam acostumados a lutar nesse tipo de território. Eles não estavam acostumados a lutar em florestas, em pântanos. Ainda assim, os americanos tendo matado tantos oficiais, Simon Fraser tentou reagrupar os soldados, não deu muito certo e ele foi morto. E em 17 de outubro de 1777, o general Burgoyne acabou se rendendo. Com isso, a França começou a querer apoiar, vamos dizer assim, os Estados Unidos. E eles apoiaram, e agora a Inglaterra teve que se preocupar em dois lugares, tanto em terra como no mar. Mas realmente o maior desafio de Washington foi o inverno. Eram 14 mil homens sem recursos, já que o Congresso Continental não os ajudou. Todos eles estavam acampados em Valley Forge. Que nem eu tinha falado antes, quase 60% deles dos recrutas eram pessoas que nem eram americanos. E, mas ainda assim tiveram que enfrentar uma coisa ainda pior, foi a varíola. Só que graças ao Washington e a sua sabedoria, eles conseguiram passar por cima disso. Washington fez uns experimentos e evitou muitas baixas. Após isso, Washington recrutou um cara chamado Steuben.
um ex-oficial do exército prussiano. Foi ele que reinventou, vamos dizer assim, o exército americano. Foi ele que, graças a ele, os americanos ficaram fortes e bem treinados. Ele treinou várias pessoas e essas iam treinando os outros, e assim acabou ficando um exército não só numeroso, mas um exército forte também. Também dizem que o George Washington não venceu a guerra, mas espionou o inimigo melhor, com a ajuda de Cooper Jr. Ele espionou os britânicos. Eles achavam que ele era só um legalista, que fazia coisas de legalista, mas não era bem assim. Ele era, na verdade, um espião. E teve um momento em que os britânicos iriam atacar os franceses na ilha de Manhattan, de surpresa, e ele conseguiu avisar George antes que isso acontecesse e acabou evitando esse ataque. Então, os britânicos foram forçados a ficar naquele lugar. E em 1781 foi atingido o ápice da guerra. O que restava dos ingleses estavam todos em Yorktown, que eram mais ou menos 9 mil soldados, estavam em bases protegidas por canhões e etc. Mas um cara chamado Plumark, agora ele era um sargento, ele tinha começado como só um pequeno soldado, liderou muitos soldados e 400 conseguiram furar as barreiras. E em 2 dias depois, os britânicos se renderam e negociaram a paz. Foram 6 anos de luta, foi praticamente era para ser uma coisa impossível. E em 30 de abril de 1789, Washington foi empossado primeiro presidente dos Estados Unidos.